Rodada de reforço é confirmada no Vasco. Cruz Maltino tem jogada de mestre. Vou trazer no detalhe. Renato Gaúcho tem no 11 inicial Hugo Moura, no time titular. Será que mais uma vez haverá a lei do ex? Até rimou. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo os principais assuntos e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com o like, com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa. As informações que movimentam o dia do legítimo Clube do Povo. Sobre a preparação finalizada para a partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, neste domingo, às 8h30 da noite, horário de Brasília, em São Januário, Caldeirão lotado. Jogo importante para o Vasco sair do bolo ali da tabela, né? Muitos times nesse momento com 17 pontos, só atualizando. Botafogo está em 11º com 17, Atlético Mineiro, Vasco e Grêmio. Todos esses clubes estão com 17 pontos. O Vasco é o 13º colocado. Vencendo, vai a 20. A depender dos resultados, porque observando aqui os jogos do Campeonato Brasileiro desse final de semana, Curitiba está jogando com o Inter, Fluminense e Vitória, partida às 18 horas, Bahia e Cruzeiro, inclusive vou estar nessa transmissão 9 da noite. Aí nos jogos desse domingo, Remo e Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, Mirassol, Chapecoense, Santos e Bragantino. Tem o clássico majestoso Corinthians e São Paulo, Grêmio e Flamengo, o Grêmio em casa, e o Vasco contra o Atlético Paranaense encerra a 15ª rodada. Então é crucial, é importantíssimo o Vasco vencer. E o técnico Renato Gaúcho já tem a confirmação. Com a ausência por suspensão do Paulo Henrique e do Cauã Barros, e levar o 3º cartão amarelo na partida contra o Flamengo, Hugo Moura estará no 11 inicial. Por isso que eu falo, mais uma vez, será que haverá a lei do ex? Hugo Moura, né, veio do Atlético Paranaense antes de estar com o Vasco, era titular ali ainda com o Fernando Diniz, teve alguma oportunidade, viveu momentos baixos e depois de ser decisivo no clássico contra o Flamengo, de ter uma semana importante, o Moura até ficou marcado pela ida dele também ao hospital para visitar o Arthur, torcedor vascaíno. Enfim, o Moura vem ganhando esse prestígio. E nos bastidores, tá? Informação, o Hugo Moura tem muito prestígio do técnico Renato Gaúcho e dos colegas, e dos companheiros, dos jogadores ali do dia a dia. Então, confirmado no 11 inicial contra o Atlético Paranaense. O outro, obviamente, é o Puma Rodrigues na lateral direita, já que o Paulo Henrique está suspenso. Vamos aqui à provável escalação do Gigante da Colina. Léo Jardim, Puma na lateral direita, a dupla de zaga Cuesta e Robert Renan. Cuiabano está recuperado, treinou normalmente, no lado estará na lateral esquerda. O meio-campo, a volância, né? Hugo Moura e Thiago Mendes. O meio-campo que, de fato, tem ali consistência na marcação, que dá liberdade para o Johan Rojas ajudar na criação. Essa partida é a partida para o Johan Rojas colocar a bola, botar debaixo do braço e chamar a responsabilidade. Mais uma assistência. O Andrés Gomes também, pelo lado esquerdo, toque de bola, jogo associativo, sem colocar ali a cabeça para baixo e tentar velocidade, né, e desperdiçar oportunidade. É um jogo crucial, jogo associativo, jogo para dar assistência, para fazer gol, para ser decisivo. No lado direito, quem ganha a vaga e está merecendo é o Adson. Agora, numa partida como essa importante, para quem já demonstrou estar com muita vontade e confiança, na minha opinião, era para o Spinelli. Só que o Renato, ele sempre nos surpreende na escalação, não é novidade, né? Então, a priori, será David, o homem da referência ali no gol, né? Na grande área.
e o Spinelli teria essa opção, essa oportunidade no segundo tempo, como vem acontecendo nos jogos pelo Campeonato Brasileiro. Galera, deixa eu falar aqui da promoção que está acontecendo em parceria com a FUT Fanatics. O BTB Esportes agora é FUT Fanatics, uma parceria de muito sucesso, está com a gente mais uma vez, disponibilizando para você, torcedor, o cupom BTB7 nas camisas do Vasco. Vou colocar aqui o link no primeiro comentário fixado, vou colocar também na descrição do vídeo. Você pode ir lá no site e usar o cupom BTB7, 7% de desconto em todas as camisas do Vascão. Não perca tempo, aproveite. Olha, e nos comentários você pode deixar depois um feedback, né? Se você está conseguindo ativar o cupom, se está tudo ok, que nós vamos estar prestando, né? Obviamente, interagindo com você, beleza? Então aproveitem nas camisas do Vascão, 7% de desconto e, claro, chega no conforto da sua casa. FUT Fanatics, o BTB Esporte já assinou embaixo, certo? Bom, deixa eu trazer aqui essa boa notícia, porque eu já estou na expectativa também das chegadas, né, dos jogadores, dos reforços para essa janela. E já temos o primeiro reforço confirmado. O primeiro reforço, a chegada confirmada para o primeiro reforço nessa janela do meio do ano. Estou falando de um jovem promissor que chega para agregar ao profissional pela lateral esquerda. O jogador tem participações em gols, tem sido um dos destaques no América Mineiro. E assim, torcer para que o Paulinho venha dar muito certo, porque aí é plausível aos scouts, ao Admar, né, que apurou, sondou, junto ali ao Coelho, ao América Mineiro, esse jovem jogador. Inclusive, no detalhe aqui, segundo o jornalista Vene Casagrande, o lateral esquerdo Paulinho vai se apresentar ao Vasco da Gama no dia 1º de julho, um dia após o fim do seu contrato com o América Futebol Clube. Aos 21 anos, o jogador vem sendo um dos destaques do Coelho da temporada até aqui. Soma 20 partidas disputadas com 3 gols marcados e 1 assistência. 3 gols marcados, 1 assistência, um bom número, né, para um lateral esquerdo. E um detalhe importante, tá? A gente está de olho porque essa movimentação, se ele vai se apresentar no dia 1º de julho, então no finalzinho ali de junho ele está chegando aqui pelo Rio, a gente vai tentar fazer aquele movimento, né, que o BTB Esportes tem o costume e o hábito da chegada no aeroporto, né, e claro, receber mais um reforço Cruz Maltino. Claro, confirmado no momento também Ramon Rick, né, que está agregado ao elenco profissional, uma decisão tomada pelo Renato e, ao meu ver, ao meu entendimento, uma decisão muito coerente, porque o Ramon Rick estreou no profissional, demonstrou personalidade, demonstrou qualidade e aí tem sido diferenciado. O Vasco, nesse momento, trabalhando com muitos jovens, né? É o Paulinho chegando do América, é o Ramon Rick sendo, nesse momento, confirmado no time profissional. E aí eu quero trazer mais um detalhe aqui importante. Eu trouxe a informação ontem sobre o Andrei Fernandes ter renovado o seu contrato com o Vasco. Jogador que é destaque do Sub-17, que é um dos artilheiros, artilheiro da Copa do Brasil ano passado, veio contratado pelo Vasco, salvo engano, já está um bom tempo, né, nas categorias de base do Vasco. E aí, essa jogada de mestre é muito importante, porque além de você valorizar o passe do jogador, você blinda, né, você se blinda para uma futura venda, como o Vasco fez, e o próprio Admar, ele corrigiu uma situação contratual na papelada do Ryan, né? E o Vasco teve ali seus valores, teve ali, obviamente, um bom retorno. Falando no Ryan, parabéns, mais um gol do Ryan, chegando ao seu 5º gol com a camisa do Bournemouth, pedindo passagem para a convocação no dia 18 de maio. E aí mais um cria que o Vasco está tendo, né? O cria da Colina. O Andrei Fernandes, ele só trouxe esse exemplo do Ryan aqui. O Vasco, nesse momento, coloca uma multa rescisória de 60 milhões de euros, 346 milhões de reais.
O atacante assinou o vínculo de contrato até o final de 2030. Então, isso é uma jogada de mestre muito importante, né? Da diretoria da base, do Admar Lopes, do departamento de futebol do Vasco no geral, desde o profissional até o sub-20, sub-17, tem que se calçar, tem que valorizar essa garotada. O Vasco está indo por um caminho muito importante. Quando é para cobrar, a gente está aqui para cobrar. Quando é para elogiar, nós estamos aqui também para elogiar. E o trabalho nesse momento de estruturação na base que está sendo realizado tem que ser aplaudido, tem que ser elogiado. E tomara que o Vasco esse ano conquiste o título brasileiro, chegue longe na competição, os garotos também sejam cada vez mais valorizados. No entanto, galera, são essas as últimas informações do Vascão. Eu vou ficando por aqui amanhã com um vídeo de pré-jogo, trazendo mais informações do Vasco, falando também sobre o Atlético Paranaense, e também a gente se encontra em São Januário para essa grande partida para dar uma vitória, 3 pontos, o Vasco chegar a 20 e basicamente aí chegando quase na metade daquilo que o Vasco precisa nesse Campeonato Brasileiro. Tem muito caminho pela frente, mas a gente confia no Vascão. BTB Esportes em todos os lugares, saudações vascaínas, um abraço.